Olá, eu sou Mônica Marques, diretora da Companhia Atlética, e tenho a honra de receber hoje para o nosso podcast uma aluna muito especial. Ela está com a gente desde praticamente a inauguração. Para vocês terem uma ideia, nós abrimos essa unidade aqui em São José em junho de 1997. E ela se matriculou aqui com a gente no dia 1º de julho de 1997. Não é uma pessoa comum. Ela é uma super atleta, ela é mãe, ela é empresária, ela é comentarista. Ela foi secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão e é uma das figuras mais importantes da natação brasileira. Eu tenho orgulho de conversar hoje com a Fabiola Molina, que está aqui com a gente no podcast, nosso podcast Backstage. E recebê-la, Fabiola, é realmente um prazer enorme. Você que acompanhou também toda a nossa trajetória da academia ao longo desses 27 anos e nós acompanhando a sua evolução, né, nos brasileiros, nos pan-americanos, nos Jogos Olímpicos, enfim. Então, Fabiola, queria começar a nossa entrevista com você contando um pouquinho da sua história aí da natação, né, todas as suas conquistas. Estou vendo aqui que são 110 títulos brasileiros absolutos e mais a participação em 3 Jogos Olímpicos e muitas outras coisas. Conta um pouquinho para a gente dessa tua carreira na natação e depois a gente vai conhecer um pouco mais também sobre as outras atividades todas suas. Oi, Mônica, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Parabéns, né, por esse novo projeto, esse novo desafio. Acho muito bacana poder compartilhar, né, o que os alunos, né, empresários, parceiros, falou que eu dou check em todas, né? Aluna, parceira, empresária, e realmente é muito gostoso ter vivido tanto tempo essa história da Companhia Atlética, que fizeram parte, né, dos meus treinos em vários momentos, quando eu estava nos Estados Unidos, quando eu estava no Brasil. Então, sou muito grata por ter essa parceria com vocês em todos os aspectos. Então, agradeço bastante e estou muito feliz de estar participando aqui, né, no podcast com vocês. Bom, a minha história começou quando eu tinha 4 anos de idade, então eu era... meus pais foram nadadores, então eles entendiam a importância do esporte e eu tinha bronquite. Então, um dos motivos que me levou à natação foi a questão médica, né? Eu tive uma crise muito forte e o médico falou, natação, melhor remédio para a Fabiola. Então, meu pai também era médico, então não, vamos já colocar a Fabiola para aprender a nadar. Eu comecei ali no Sesc, que era perto de onde eu morava. Lá é mais uma iniciação, né, esportiva, lá não é tanto um treinamento. E aí, quando eu tinha por volta dos meus 6 anos, aí eu mudei para a Associação Esportiva São José para iniciar no treinamentozinho infantil ainda, mas foi quando comecei a dar, né, as primeiras braçadas, assim, mas participando das competiçõezinhas regionais, internas. Olha lá, eu pequenininha. Olha essa foto, que coisa linda. Essa aí, na verdade, é na piscina do prédio que eu morava. Então, assim, momentos de lazer eram momentos de brincadeira na piscina, que eu acho que toda criança geralmente gosta muito de piscina, mas já ficava brincando, né, de dar mergulho, de dar saída. Então, desde pequenininha, eu tenho uma irmã mais nova do que eu, então somos 2 irmãs. Uma diferença de 2 anos, então a gente brincou muito aí na piscina. Sua filhotinha tá desse tamanho agora, né? Eu tenho a Luísa de 9 anos. Nessa competição aí, ela foi a primeira competição que eu participei, onde você se torna federada. Eu tô ali, né, no pódio em primeiro lugar. A nadadora que está em terceiro é a Thaís Pampanelli, também daqui de São José dos Campos. E a gente nadou na piscina do Pacaembu. Então, essa piscina lá em São Paulo é uma piscina de 50 metros. E eu falo, quando a gente é pequeno e nada numa piscina de 50 metros, assim, é assustador. Até hoje, quando adulto, já é um pouco... Fala, nossa, essa piscina é grande, né? Porque a gente tem um hábito mais de treinar em piscina de 25 metros. Então, quando você pega uma piscina de 50 metros, assim, e pequenininha ainda... então, aquela competição, ela foi importante, porque foi o primeiro momento onde eu
eu me federei e você começa realmente, você tipo assim, agora é oficial, né? Agora você vai, a partir de agora, assim, participar das competições pela Federação Aquática Paulista, já se torna uma coisa um pouquinho mais séria, digamos, né? Eu tinha 10 anos. Você já se imagina fazendo isso, né? De verdade, acho que nessa idade, com 10 anos, ainda não super assim. Eu acho que com 10 anos eu era muito pequenininha, assim, pra tipo... Eu achava legal estar na equipe, eu já tinha uma certa facilidade, digamos, na natação, mas eu ainda não pensava muito, nossa, quando eu crescer eu quero ser nadadora. Ainda não. A gente recebe muita criança assim na nossa loja que a gente tem, né, de maiôs e tudo mais, e as crianças com 7, 8, 9 anos já falam que sonham em ser nadadores. Eu não lembro, assim. E também hoje é muito mais fácil, porque você tem muito mais acesso às pessoas, às mídias, né, às redes sociais. Naquela época, meus pais me levavam para algumas competições, então eu lembro que logo depois dessa foto, na verdade, quando eu tinha 9 anos, eu assisti o Ricardo Prado ganhando medalha nas Olimpíadas, que foi aquela foto lá foi em 85. Certo. Eu tinha 10 anos, eu sou nascida em 75, e o Ricardo Prado ganhou uma medalha em 84. Então, eu lembro dele ganhando a medalha nas Olimpíadas e eu falei, nossa, um dia eu quero chegar lá, quem sabe, né? Mas não lembro de ser tão forte em mim aquela vontade ainda com 10 anos. Uhum. Eu acho que foi cair a ficha mesmo quando eu tinha uns 16. Eu diria que assim, nossa, tô aqui na seleção brasileira, quero chegar mais longe. Então, acho que eu demorei um pouquinho para amadurecer, digamos, essa ideia. É isso que eu quero fazer quando crescer, digamos assim, né? Uhum. E, Fabíola, na natação, ainda falando especificamente sobre essa sua vida de atleta, qual que foi assim um momento mais marcante para você, que você lembra com uma emoção especial? Conta um pouquinho desse momento pra gente. Eu tive uma carreira muito longa, né? Eu comecei a competir com 10 anos e eu fui até os 38 praticamente. Então eu fiquei 28 anos competindo. Então, nesses 28 anos é muita coisa. 110 títulos brasileiros absolutos, com certeza tem. E só de prova individual, eu não coloquei os revezamentos aí que eu ganhei com várias equipes, né? Então, assim, tem muitas conquistas bacanas. Mas eu falo que assim, uma vez que você se torna atleta profissional, digamos, o sonho é ir para as Olimpíadas. Então, eu considero que as 3 Olimpíadas que eu fui foram os momentos mais marcantes da minha carreira. E eu fui em momentos diversos. A minha primeira Olimpíadas eu tinha 25 anos. Foi quando eu fui para Sydney. E eu fui a única mulher brasileira que conseguiu o índice. Olha que honra. Então, naquela época, assim, e nas Olimpíadas anteriores, que foi em Atlanta em 96, nenhuma... Aí tem uma fotinha, olha que legal. Foi muito legal essas Olimpíadas, realmente, assim. E eu fui a única mulher, né? Então, isso foi muito significativo para a natação como um todo. Em 96, a única mulher que foi pelo Brasil, ela era americana, mas a mãe era brasileira, então ela pôde representar o Brasil, mas ela morava nos Estados Unidos, ela só falava inglês. Então, assim, não era uma pessoa brasileira, digamos, mas ela representou o Brasil, que é a Gabriele Rose. E em 92, as meninas que foram, elas foram só pelo revezamento, também não tiveram um índice individual. Então, em 2000, eu conseguir ir para Sydney foi uma quebra, assim, de paradigma, que as mulheres também conseguem, que, né? E naquela época, o Gustavo Borges estava em alta, ele já tinha ganhado medalha em 96, em 2000 ele e o Xuxa ganharam medalha, e as mulheres ficavam sempre num segundo plano, né? Aí tem mais uma foto, essa foto é do quarto da Vila Olímpica, né? Então, essa era a minha cama lá, esse edredom, eu tenho até hoje. Nossa, muito legal, muito legal. Eu uso ele bem de vez em quando, assim. Eu falo que eu uso ele... o Matias, o meu pequenininho tem 2 anos, tipo assim, esse edredom fica geralmente guardado. Eu tenho o de Londres também. Mas é uma lembrança super boa. E eu geralmente coloco ele dobrado, que ele é bem macio, eu coloco dentro do berço do Matias. Quando a gente vai viajar, esse edredom viaja junto. Sim. Quando as meninas também eram pequenininhas, também forrava o berço móvel. E Sydney é uma cidade fantástica, Foi, né? muito legal as Olimpíadas. Eles respiram esporte lá na Austrália, né? Não só a natação. A natação é um dos carros-chefes do país. A gente viu pelos resultados que agora a gente teve lá em Paris. Mas é um país que valoriza muito o esporte. Tenho amigos nadadores, mas tenho amigos também brasileiros que se mudaram para lá. E eles falaram que eles matricularam os filhos no colégio, e quando você tem a reunião inicial do colégio,
o diretor acadêmico e o diretor esportivo têm o mesmo peso e têm a mesma fala na reunião e, inclusive, o mesmo salário. Então, o diretor da escola tem um diretor acadêmico e um diretor esportivo na escola com o mesmo salário. Incrível. Para você ver, então, assim, o diretor acadêmico, a diretora, vai falar sobre, né, o conteúdo que vai ser passado na escola. E o diretor esportivo vai falar das competições, vai falar como é que é o processo, como é que são as seleções e tudo mais, com o mesmo peso. Então, você vê realmente que é um país. Então, assim, as Olimpíadas lá foram incríveis. Era a época do Ian Thorpe também, que foi incrível, assim, presenciar ele nadando em casa. Então foi muito legal essas Olimpíadas. E depois tiveram as outras 2 Olimpíadas, que foi Pequim, que foi 8 anos depois. Quando eu fui para Pequim, eu já estava com 33 anos, então já tinha... Estava num outro momento de vida. Já, né, em 2000 eu também já tinha terminado a faculdade, né, porque eu fui com 25 anos. Já tinha feito um ciclo de morar nos Estados Unidos por 6 anos. Então, eu fiz toda essa trajetória nos Estados Unidos para conseguir. Essa foto, na verdade, é em Londres. Então, essa foi a minha últimas Olimpíadas, que foi 2012. Aí, não sei se eles conseguem ter alguma imagem de 2008, que foi as Olimpíadas de Pequim, que, para mim, foi as Olimpíadas mais legais. Eu adorei muito Pequim. Diferente, né? Lá tudo era grandioso demais, já é um país super gigantesco, né? Tudo deles é muito grande, então a vila era incrível, e eles também, eu achei que eles deram muita atenção aos detalhes, então você andava na vila, por exemplo, e os caminhos eram aqueles tipo jardim chineses que tocava música no jardim, assim, você andava e tipo assim, tava tocando uma musicazinha tipo relaxante, tipo, isso eu não teve em nenhuma outra vila, tipo uma musiquinha tipo tranquilinha tocando no caminho que você vai para o refeitório, você vai pegar o ônibus. E lá, né, as instalações, a gente nadou no cubo d'água, ela era maravilhosa, aquele ninho também do atletismo também era incrível. Tudo era mega lá, né? A comida lá era muito boa, por sinal também, que o pessoal falou, nossa, na China, como é que era a comida? A comida era excelente dentro da Vila Olímpica. Então, assim, foi as Olimpíadas que... Foi a única Olimpíadas que nós conseguimos classificar o revezamento 4x100 medley. E eu fui parte fundamental desse revezamento, que eu já tinha o índice, que eu fiz no Sul-Americano em março de 2008. E aí a gente teve a seletiva em maio para tentar classificar o revezamento. Que as outras 3 meninas... Uma do borboleta estava próxima, mas tanto a menina do peito quanto a menina do crawl só tinham chance pelo revezamento. E a gente conseguiu classificar o revezamento, então outras 2 meninas foram para as Olimpíadas para nadar o revezamento. E é muito legal você poder ter, tipo assim, a equipe do Brasil sendo representada. Então lá em Pequim a gente teve esse privilégio também de nadar o revezamento 4x100 medley, né? E eu nadei a prova de costas, que era a minha especialidade. E depois, 2012, 4 anos depois, sabia que seria minha últimas Olimpíadas, eu estava com 37 anos. Nossa, incrível. Com 37 anos. Eu era competindo no meu melhor, né? Tanto é que eu fiz o índice para as Olimpíadas. E eu era a mais... o pessoal fala que é mais experiente, mas é mais velha mesmo. Mas também, de todas as Olimpíadas de 2012. Em 2008, tinha uma americana que competiu com 41 anos, que é a Dara Torres, inclusive ela foi prata no 50 livre. Mas já em 2012 ela não foi. Então, das Olimpíadas de 2012... Eu era a mais velha das Olimpíadas, das nadadoras e nadadores, né? De todos os competidores de natação em Londres, eu era a mais velha. E aí eu não sei se a gente tem o vídeo. Então, eu vi que vocês mandaram um vídeo especial. Eu fazendo o índice para conquistar a vaga para ir... Mas eu não sei se tem antes de eu nadando. Tem, Liz? Backstage? Tem sim. Legal. Vamos ver aí, olha só. Essa prova aconteceu na piscina do Maria Lenk. Aí eles estão apresentando as atletas. Essa é uma atleta francesa, Lori Manadou. O irmão dela acabou de ganhar bronze nas Olimpíadas de Paris. E eu assisti ele ganhando o bronze. Aí a gente faz o recorte da prova. Eu estou de touca cinza aqui. Não sei se o pessoal consegue enxergar. Não consegue porque eles estão vendo. Estou bem no meio na raia 4. A Lori Manadou está com o maiô rosa, então eu vou estar acima dela, que é mais fácil de enxergar na hora que está visualizando. Então, essa prova é a prova de 100 metros costas. É a final do Maria Lenk.
Eu sou a que tem a Etienne nadando aqui na frente, de touca azul. Na sequência, a Ea Manadu. E eu tô ali em cima, em terceiro lugar. Essa posição da câmera parece que eu tô em terceiro, mas eu tô junto. Daqui a pouco vai ter a virada e vai ver que todo mundo vira junto nos 50 metros, né? Então, Etienne, a Laura Manadu, essa parte vermelha são 5 metros para virada, todo mundo virou junto. Aí eu faço essa parte submersa, agora eu tô lá em cima do vídeo. Eu fui essa aqui que começou a nadar. Aí agora não está aparecendo, a gente fez um recorte vertical, agora eu sou a primeira, segunda, terceira, quarta, de cima para baixo, que só está aparecendo eu nadando. Daqui a pouco vai aparecer a Laura Manadu também. E eu tinha que fazer 1:00 e 82 era o tempo que eu precisava fazer. Então esses são os momentos finais da prova. O índice era 1:00:82. E aí eu toco no 1:00:74. Nossa! Aí eu comemoro bastante, assim, essa vitória. Fabíola Molina do Brasil. E vocês viram também que ela manda bem como comentarista. Aliás, é uma das tantas habilidades, né, da Fabíola desde então, né? Eu comentei, quando eu estava em Sydney, como eu nadei só uma prova, nadei, na verdade, 2 provas. Nadei o sem borboleta antes do sem costas e nadei o sem costas, que é no segundo dia. E o resto da competição, eu, não tinha mais participação. E o pessoal da Sport TV perguntou, você não quer vir aqui no estúdio e comentar alguma prova? Eu falei, vou. Conhece todo mundo. Eu já estava lá em Sydney mesmo, né? Então, já tive essa experiência enquanto eu estava nas Olimpíadas lá de Sydney. Aí depois, em 2004, não fui para as Olimpíadas. E a Band fez um programa chamado Mulheres de Atenas. E aí fizeram um time de comentaristas, inclusive com a Isabel, com a Paula do basquete. Eu lembro, muito bacana. Daí eu fiz todo o comentário das Olimpíadas de Atenas, né, pela Band. Depois em todas as competições que eu competi, eu não comentei depois, né? Aí eu comentei o Mundial de 2011, que foi um Mundial na China que eu não fui. Aí eu comentei, quando eu parei depois de nadar em 2012, aí eu comentei o Mundial e o PAN de 2015, que era, eles já estavam preparando o time para fazer as Olimpíadas de 2016, que daí foi no Brasil, e aí eu comentei junto com outros 2 comentaristas, né, de dentro da piscina lá no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas que foi na nossa casa, que foi muito legal. Depois eu ainda comentei pela Record o PAN de 2019. E a gente vê que, de uma certa maneira, você foi uma das pioneiras mulheres nas Olimpíadas. Sim, E a gente acabou de sair agora de mais uma edição dos Jogos Olímpicos, onde as brasileiras foram a maior parte brilharam, das medalhas, né? Então, a quantidade de mulheres agora que conseguem acessar e a quantidade de medalhas muito maior para mulheres do que para os homens brasileiros, né? Então, é muito bacana ver que você foi uma das primeiras que abriu portas, né? E que hoje as mulheres conquistaram esse espaço tão importante. E é legal que as 2 mulheres da natação que fizeram final, que a gente tivemos 2 atletas que fizeram final na natação, além do revezamento, né, a Maria Fernanda Costa, o apelido dela é Mafê, né? Ela fez final no 400 livre, que foi histórico, nunca nenhuma brasileira tinha feito final nessa prova. E a Bia Desotti fez final no 1500. Não, desculpa, a Mafê, a gente já teve uma brasileira que fez final no 400 livre, que foi a Piedade Coutinho. Mas no 1500, nunca nenhuma brasileira tinha feito final no 1500 feminino. E as 2 atletas, elas são patrocinadas pela nossa marca. Então, hoje, além de a gente pode ter o apoio a essas atletas que são essa nova geração, que estão brilhando nas Olimpíadas, são patrocinadas, né, pela Fabíola Molina. Então, a gente tem muito orgulho também disso. Além dessas 2 atletas, a gente tem outras atletas que a gente patrocina, né, e apoia, né? A gente apoia a maioria dos atletas que estão na seleção. A gente tinha 11 atletas apoiados de uma seleção de 18 atletas. Então, a grande massa da seleção brasileira era apoiada pela Fabíola Molina, principalmente a equipe feminina. Então, a gente fica muito feliz de ver esses resultados agora, que a gente sabe que é um reflexo de não só da minha história, como outras meninas também que foram importantes na natação brasileira, mas que a gente sabe que, né, ali em 2000, quando não tinha ninguém, eu fui essa luz que acendeu, e que aí as meninas de 2004, que a gente já teve uma seleção boa em 2004, 2008 a gente ainda tivemos 2 revezamentos, 2012, por exemplo, que foi um ano que eu fui, a gente não teve nenhum revezamento, a gente só teve 4 meninas nas Olimpíadas de Londres.
Londres. E aí, em 2016, a gente teve uma equipe mais completa, até porque foi em casa. E Tóquio a gente foi relativamente bem também na natação feminina. E agora, em 2024, essa Olimpíadas, né, que tivemos a maioria dos... Aqui é o nosso revezamento no PAN. Essa é da esquerda para a direita, a Dainara de Paula, ela é de Jacareí, inclusive. Então, ela é daqui do Vale também, ela é nadadora de borboleta. A Tatiane Sakemi foi para as Olimpíadas de Pequim, que eu estava falando, pelo nado peito. Então, ela foi participante do revezamento em Pequim. A Tatiane Sakemi Tatiana Lemos Lima, que é nadadora de livre. E essa a gente conquistou uma medalha de bronze nesse PAN de Guadalajara em 2011. E você trouxe uma pequena parte da sua coleção de medalhas aqui pra gente ver ao vivo, né? Eu trouxe algumas significativas, assim, e tem outras que, enfim, tem uma exposição toda até ali na Vila Ema, né, onde a gente tem, e eu tô vendo eu tenho mais de 1.100 medalhas, mais ou menos, então eu trouxe. Então, eu tô vendo aqui Troféu Brasil e eu tô sabendo que você voltou a nadar agora, então, essas 3 foram da última competição que eu participei desse ano, então é uma medalha bem recente, é de 2024, não sei se dá para ver. Dá para aproximar, mas dá para ver. Não sei se eu mostro aqui. Dá para ver que é de 2024. Olha que legal. Como é que é voltar a nadar depois de um tempo aí? Foi bem legal, assim. Deixar de nadar, você nunca deixou, né? Não, a gente nunca para, assim. Até porque quando eu tive 3 gestações que eu levei até o final, né? Que na verdade eu tive 8 gestações, mas 3 eu tive até o final. E aí, nas minhas gestações, eu sempre nadei também. Eu acho que a natação é maravilhoso, né, nesse momento. Então, a gente nunca larga a natação. Mas a maioria das pessoas, eu também, quando eu parei de competir, eu não me imaginei muito nadando no Master. Porque a gente já foi exposto a muita pressão, a muito compromisso. Se você vai, até a própria cobrança. Se você vai numa competição, você não quer fazer feio, né? Então... No começo, assim, que você para, você fala, deu, já tive cobrança demais, não quero ir para uma competição para ficar tendo todo esse compromisso. Então, fiquei aí 10 anos praticamente. A única competição que eu participei de 2 competições Masters. Uma em 2003, que na verdade eu ia parar de nadar e não parei. Que foi no Rio de Janeiro, foi um sul-americano. E depois, quando o avô do Joe, que é meu marido, teve um problema de saúde, ele falou, eu vou me recuperar. Isso aí é uma foto que a gente fez para Londres. Eu vou me recuperar da minha doença e eu quero fazer um revezamento família. E aí a gente nadou um campeonato master em Curitiba em homenagem ao seu Floriano, porque ele se recuperou. Mas até então, assim, eu falei, master eu só nado em ocasiões especiais. Até que esse ano surgiu o convite de eu participar do Troféu Brasil. E como eu já estava nadando, porque na verdade a minha volta foi muito impulsionada até pelo meu pai, que também é aluno aqui da companhia. Seu Molina também, acho que deve ser da mesma época já há muitos anos e adora nadar. Então meu pai sempre nadou, né? A minha mãe também nadava, mas hoje meu pai usa, né, a natação ainda como parte da rotina dele de exercícios. Então, super querido. Super querido. Todo mundo aqui na companhia conhece o seu Molina. E ele é super animado e ele é super assim, disciplinado também. Então a gente começou a patrocinar um evento de águas abertas, o Circuito Mares, que é um evento bem legal. Aí a minha irmã e pai coruja, né? Super coruja. Eu e meu pai. Essa foto, na verdade, é de 2013, quando eu fiz um evento de encerramento da minha carreira. Então a gente fez um revezamento família e meu pai, minha mãe e minha irmã nadaram todo mundo no mesmo revezamento em 2013. Qual a idade do seu Molina Meu pai hoje está com 78. E continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, super bem. E aí ele falou, Fabíola, já que a gente está patrocinando o Circuito Mares, eu vou competir, né? Aí meu pai nadou na primeira etapa e a minha irmã estava meio preocupada com ele. Falou, nossa, eu acho que eu vou junto com o papai, porque né, vou nadar do lado ali, só para ter certeza que tá tudo bem. Aí ela nadou e falou assim, foi tranquilo nadar 1 quilômetro. Que é prova de 1.000 metros. Acho que no próximo eu vou nadar também. Então, daí a minha irmã nadou no próximo. Pessoal, Fabíola, e você? Teu pai tá nadando, tua irmã tá nadando, e você? Eu falei, é verdade, né? Acho que eu preciso nadar também. Aí eu me inscrevi para a prova de setembro. Nisso eu não estava treinando muito, que eu voltei a morar aqui em São José, estava reorganizando a vida com as crianças e tudo mais. E aí eu falei, nossa, preciso, né, ter vergonha e voltar reorganizando aí eu voltei a treinar com mais frequência para nadar no mar.
Então aí eu já estava treinando no mar, quando eu recebi esse convite para nadar no Troféu Brasil, eu falei assim, já estou treinando para 1 quilômetro, nadar a prova de 50 metros para mim, que sempre foi minha especialidade, é mais fácil. Nadar no mar foi um pouquinho um desafio diferente, porque você nada sem virada, é um ambiente diferente, tanto que na primeira prova eu falei, eu só quero completar. Eu fiquei até meio preocupada. Eu falei assim, nossa, será que eu consigo nadar 1.000 metros direto? Tipo, a gente às vezes, né, se subestima. Eu falei, lógico, né, que deu tudo certo. Mas aí surgiu essa oportunidade e foi muito legal, assim, eu falo assim, acho que a gente tem que ter uma mentalidade, tipo assim, tem que ir para se divertir, né? Óbvio que você não quer perder, porque né, não ganhar também não é divertido. Eu acabei ganhando as 4 provas que eu nadei, então... Essa parte foi boa, porque muitas pessoas comentam, Fabiola, por que poucos atletas que foram profissionais não competem Master? E a resposta que eu recebi, porque eu perguntei para algumas pessoas, foi... Porque geralmente a pessoa não está treinando com tanto afinco. Aí ela vai no Master achando que ela vai se dar bem. Mas às vezes ela fica em 4º lugar, 5º lugar, e ela fala, caramba, fiquei em 5º. Com isso. Não vou voltar mais. Ou eu preciso treinar muito, porque as pessoas realmente treinam. As pessoas, né, no Campeonato Master, elas se dedicam, né? Bastante. Então... E eu acho que a pessoa que já topou um desafio pan-americano, olímpico, ela não quer ser, às vezes, e todo mundo fala ganhei de talvez até a pessoa. Aí você fica tipo... né? A pessoa é difícil. Se sente mal, né? Embora não devesse, porque já tem... Mas existe a nossa cobrança natural. É cobrança natural da pessoa. Tá lá dentro. Então, aí eles falam, acontece isso. As pessoas que não se preparam tanto e vão e ficam em 4º, 5º, ou até, às vezes, 3º e tal, não quer. Daí não volta mais. Fica traumatizado. Fabiola, e aí você estava assim, nessa última Olimpíada e, ao mesmo tempo, começando a tua empresa de moda esportiva, né? A Fabiola tem uma confecção chamada Fabiola Molina, já patrocinou vários atletas, já patrocinou a gente aqui na Companhia Atlética também, com os uniformes dos professores, com peças lindíssimas, tecidos ótimos. E você vai completar agora 20 anos da loja e da confecção Fabiola Molina. O que é maior aqui no Brasil? É o desafio do empresário, é o desafio do atleta? É difícil, viu? Porque os dois são tão difíceis, né? Nossa Senhora, porque ser empresário aqui no Brasil é dureza, né? Pensa numa mulher corajosa que topa esses desafios todos, né? A gente fala assim, não é pra amador, não. Aqui no Brasil não é pra amador, é difícil. Mas a minha mãe é minha sócia, né? Então eu sou, assim, muito abençoada de ter uma mãe. Então, assim, ela nunca tinha trabalhado antes, mas ela sempre foi muito líder em todas as coisas que ela se propôs a fazer. Então, minha mãe tem um senso de organização muito bom, ela tem um senso de realização muito grande. Então, ela tem um empreendedorismo nato nela. Então, a nossa parceria, e a gente tem características muito diferentes. Então, quando a gente começou aqui a empresa há 20 anos atrás, a princípio eu ia parar de nadar, porque eu já tinha ido para as Olimpíadas, foi muito difícil. Eu falei, consegui. Não quero em 2004 estar lá de jeito nenhum, tá bom, né? Foi muito difícil, foi muito sacrifício e também, assim, eu falo, foi muito pesado, sabe? Assim, era uma cobrança muito grande, então não era uma coisa leve. Eu falo que eu sou muito, assim, sortuda de ter tido uma oportunidade de nadar depois, por mais tantos anos, sem esse peso que eu sentia antes. Essa aí foi a festa de encerramento da minha carreira em 2013. Né? Depois dessa segunda fase da minha vida. Aí tem vários atletas que são internacionais, uma menina da Suíça, um menino da Suíça, uma menina dos Estados Unidos, recordista mundial. A gente trouxe uma menina da Rússia, que eram amigos nossos, e a gente fez uma competição internacional chamada Swim for Change, para fazer uma transição entre Fabiola saindo da vida profissional e apoiando a natação de base. Então, essa competição foi só revezamento entre os atletas olímpicos e nadadores da cidade, das piscinas públicas que a gente tem aqui. Né? Mas, voltando na história da marca, então eu ia parar de nadar, então a gente começou a fazer um estudo, o que a Fabiola vai fazer, já que eu me formei nos Estados Unidos em 98 em artes cênicas. Não com o intuito de ter um futuro nisso, mas mais em termos de para crescimento pessoal e cultural. Eu fui para lá para estudar psicologia, daí eu desisti porque eu tive um professor muito ruim, depois eu estudei fisioterapia, que você pode ir trocando, né? E aí eu não estava gostando de nenhum deles, e também eu acho que naquela época
sei lá, faltou um pouco assim. E seu foco era natação, era natação. Esporte, eu estava na universidade, eu poderia ter continuado na universidade. Eu adoro até psicologia até hoje, acho uma área linda, super importante. Mas assim, eu falava muito mal inglês também. Quando eu fui para lá, eu não sabia quase nada. Eu estudei para passar no TOEFL. Eu passei no TOEFL e fui para lá. Então, assim, no primeiro ano eu não entendia nada das aulas. Eu levava gravador, eu voltava para o meu apartamento e escutava as aulas, tipo assim, sei lá, 3, 4 vezes para entender a matéria que estava sendo falada. Então, acho que essa questão da língua também me atrapalhou muito nesse meu direcionamento, digamos, acadêmico. Enfim, acabei me formando em artes cênicas, assim, já sabendo que eu não ia usar isso no futuro. Eu vou me formar em arte cênica aqui no futuro, eu quero trabalhar com isso. Não, eu falei assim, é o que eu gosto de fazer no momento, acho que e eu tenho uma parte criativa muito grande, tanto é que na empresa, né, eu sempre contribuí muito com essa vertente. Mas eu sabia que eu não ia trabalhar com isso. Então, quando eu parei, a princípio eu ia parar de nadar, eu falei assim, o que a Fabíola vai fazer já aqui, né? Que ela vai fazer? E eu já fazia o Sunkines, na verdade, desde 97, eu já usava esses produtos que eu desenvolvi porque eu nadava costas. Sim. E eu vendia nas competições, porque todo mundo gostava do maiô que eu usava, do Sunkine que eu usava, das estampas que eu usava, e as minhas amigas queriam igual. Então eu pegava e vendia para as minhas amigas. E as amigas também queriam. Então, né, nas competições seguintes, eu sempre vendia para as outras meninas. Você tem a linha esportiva e tem a linha depois de a gente praia fez a também, linha praia, né? E a linha casual. Mas inicialmente, assim, o nosso forte realmente é a moda esportiva, né? Mas a gente tem as outras linhas porque elas acabam sendo complementares e a gente usa as roupas e todo mundo gosta, enfim. A gente tem aí o nosso site, a gente tem uma linha de competição também. Essa é a Ana Flávia, inclusive uma nadadora joseense, que é recordista brasileira, que também é uma das nossas patrocinadas. Aí a gente tem as nossas 4 linhas. A profissional, que são os nossos maiôs, a Comfort, a linha absorvente, que é uma super também... Foi bem disruptivo que a gente criou um maiô para as meninas poderem nadar enquanto menstruadas. Que foi uma, assim, né, quando eu era criança, a gente fez muito para as pessoas mais jovens que quando menstruam, às vezes se sentem muito constrangidas, né, na hora de sair da piscina, porque o pessoal fala assim, você não menstrua dentro da água. A gente sabe que a menstruação, se você está nadando, não vaza sangue, não fica vermelho. Eu estou nadando e de repente vazou minha menstruação. Não, a gente sabe que isso não acontece. Mas quando você sai da piscina, ou quando você vai competir e você está menstruada, principalmente quando você é nova, você está de maiô esperando para competir, se você não tem um absorvente, que às vezes as meninas mais velhas usam um absorvente interno, se você não tem esse absorvente, vaza o seu sangue e você fica manchada. Então, assim, é muito constrangedor. Com certeza. Então, foi E que bacana, né? Mulheres fazendo vestes esportivas tão necessárias para mulheres. Né? E não existia isso no mercado, na parte de um modelo para treinamento. A gente sabe que tem para as pessoas irem para a praia, mas não tem um modelo para treinar. Então, você quer um maiô para treinar, não existia. Então, por isso que até é chamada. É a primeira e única linha de produtos absorventes para a prática de esportes no Brasil. Então, né, nós somos inovadores, né, e pioneiros nessa área, que foi muito legal. A gente desenvolveu esse produto em parceria com a médica ginecologista do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. E, inclusive, foi ela que trouxe essa demanda para a gente. Fabíola, eu tenho muitas pacientes que menstruam e param de fazer o esporte na época que elas menstruam. Às vezes com 11, às vezes com 12, às vezes com 13 anos. Eu tenho muita queixa das mães que as meninas não querem nadar mais nessa fase. Então, vamos tentar fazer alguma coisa. Ela falou assim, eu falei para ela, Tati, né, a Tatiana Parmigiano, que é essa doutora né, do COB, que inclusive estava lá em Paris agora também. Eu falei, você está falando com a pessoa certa. E aí a gente ficou 1 ano em desenvolvimento, testando, e a gente lançou a linha Nadlivre, e é um sucesso, assim, as mães que usam, as adolescentes que usam. Eu também uso, né, hoje. Antigamente a gente não tinha, mas eu uso, né, o maiô, então é muito legal. E, Fabíola, você vende já para o Brasil todo, para o exterior também? A gente vende para o Brasil todo. Esse produto a gente não vende para o exterior ainda, mas para o Brasil todo a gente vende, então é só entrar no nosso site, que é fabiulamolina.com.br, super fácil, as nossas redes sociais também, Fabíola Molina Store, e Fabíola Molina Casual. Aqui até a gente tem a foto da Maria Fernanda agora. Esse aí é o
Marcelo Quereghini foi também. Ele foi para 4 Olimpíadas, todos esses são nadadores. O Vitor Alcará, esse é o Matheus Gonchi, foi para as últimas Olimpíadas. Aí é a Maria Fernanda Costa e o Marcelo Quereghini, que são atletas, né, da seleção que tiveram aí em Paris. E essa é a Ana Júlia Amaral, que é recordista brasileira. Ela está com a nossa linha competição, que também foi uma linha muito legal que a gente desenvolveu. Aí a gente tem a Bia Desotti, que foi a finalista do 1500, que a gente comentou, né? E a gente tem uma linha de competição que a gente desenvolveu também, que é muito legal de falar, que os maiôs para competição, eles custam caro, esses maiôs assim, tecnológicos. Eles custam, em média, tipo, de $600. Então, se você pega o dólar hoje, que está 6, né, você faz aí 6 vezes 6, dá R$3.600 um maiô para competição. Nossa, eu não fazia ideia desse valor. Eles são caros. E isso se você comprar nos Estados Unidos, que aí sem valor, sem taxação de imposto, nem nada. Então, você compra nos Estados Unidos um maiô por esse valor. E as crianças, elas podem usar esse traje. Antigamente não existia uma regra, tanto é que depois eles fizeram uma regra internacional que o Brasil teve que adotar, que as crianças, nas categorias Mirim e Petis, elas não poderiam usar os trajes tecnológicos justamente para pais que não têm as mesmas condições financeiras, porque são crianças ainda, se sentirem obrigados a comprar um traje nesse valor. Mas para as categorias, então eles podem usar trajes que não são tecnológicos. Assim, tecnológicos, uma tecnologia, né, de carbono, que esses maiôs profissionais têm. Para a gente que é do esporte, a gente já sabe a importância desses tecidos. Explica para o público de casa, né, o que é esse tecido e qual a vantagem que ele traz. Até inclusive em 2008, em 2009, foi aquela época dos super trajes. Esses trajes foram inclusive proibidos depois de 2009 por tanta vantagem que ele apresentava. Aquele tecido hoje ele não é mais permitido. Tanto é que desde então houve uma regra para que houvesse mais uma igualdade nos trajes que as pessoas usavam, porque uns tinham mais vantagens do que outras na tecnologia que era embutida nos trajes, né? Os trajes, eles são, hoje, que é permitido, até o joelho da menina, né? Da mulher. Então, é o maiô, que a gente chama tipo de macaquinho, e os meninos só podem usar as bermudas. Antigamente, os trajes, né? Os homens poderiam usar ou o macacão inteiro até o pé, as meninas também podiam usar o macacão até o pé. Tinha alguns que usavam, inclusive, até o braço também. Então, os tecidos, o que geralmente faz? Né? A gente tem a nossa pele que está em contato direto com a água. E aí você pode deslizar mais ou menos. Então, tinha algumas marcas que, tipo assim, o tecido desse maiô imita uma pele de tubarão, que tem umas caneletinhas no tecido que vão ajudar a dar mais deslize. Entendi. E realmente, assim, os centésimos, eles contam muito na natação. Então, às vezes, o traje que tem um deslize maior, por exemplo, ele ajuda. Hoje, eles medem 3 dimensões no maiô, que hoje, para você usar um traje tecnológico, ele tem que ser aprovado pela Federação Internacional dos Esportes Aquáticos, que hoje se chama World Aquatics. Então, hoje, eles são, né, essa instituição que aprova os maiôs que podem ser usados ou não. Então, eles são testados em nível de permeabilidade, porque esses trajes que foram proibidos, por exemplo, eles eram totalmente impermeáveis. Eles eram como um plástico que você deslizava 100% na água. E quais são os fios permitidos, os tecidos permitidos? Tem alguns algumas que foram composições. Banidos, você falou. E hoje então, o traje que foi banido foram esse traje que ele era feito de poliuretano, que ele era imitava meio como se fosse um plástico, e você deslizava muito. E, além disso, assim, ele não tinha... A água não passava de fora do corpo para dentro. Então, os maiôs hoje ele tem que ter uma permeabilidade, um nível X. Então, mas tem alguns que tem mais e tem alguns que tem menos. Então, isso é um dos testes. A espessura conta também. Então, tem que ter uma grossura. Naquela época, os trajes eram mais grossos, né? E tem alguns testes que você faz no fio que ele também tem que ter, e isso acaba afetando na permeabilidade, um certo nível de... Como é que se fala? Que o ar passa entre ele, que acaba sendo também a permeabilidade. Algumas empresas acabam colocando, por exemplo, fios de carbono que ajudam a fazer
o tecido ficar mais leve. Certo. O peso do tecido, por exemplo, quanto que ele absorve de água, também influencia. E uma das coisas que descobriu nessa época dos trajes que depois foram proibidos é a compressão do tecido. A compressão hoje ela é permitida, né? Porque quanto mais você aperta, digamos, o músculo, ele se mexe menos. Então você tem menos gasto, né, de energia. Então isso faz com que no final da prova, principalmente, você esteja menos cansado, economizou energia através da compressão do tecido. Então, alguns maiôs hoje também, eles têm, por exemplo, aonde eles colocam as linhas, são em partes específicas do corpo, por exemplo, no core. No menino não dá porque eles só usam a bermuda. Sim. Mas como eles colocam uns reforços de tecido em algumas partes que vai te ajudar a dar mais estabilidade. Sim. Né, no tecido feminino, principalmente, né, nos maiôs. Então, as características principais do tecido são essa permeabilidade e essa leveza do tecido. Hoje em dia, alguns eles são proibidos. E a gente criou esse tecido de competição justamente para as categorias de base. A gente não tem essa tecnologia de carbono, mas mesmo assim é um tecido muito leve, né? Também desenvolvido pela gente em parceria com a nossa tecelagem, e com preço acessível, justamente para disponibilizar para pais que às vezes têm 2, 3 filhos competindo e não tem que gastar um rio de dinheiro. Tem gente que não tem nem dinheiro para comprar um maiô desse. Até porque esse maiô você usa por só 1 ano e depois ele já acaba. Então não é um maiô que dura para sempre, tipo igual um Fabiola Molina. Que tem gente que tem maiô por 10 anos, Fabiola Molina por 10 anos. Tem, os nossos uniformes eles são aqui. super duráveis. E olha, eu posso dizer aqui de muita experiência com eles, porque os professores recebem os maiôs de uniforme e eles vão trabalhar com esse uniforme 1 ano, 2 anos. Sim. E eles duram muito. Então, sim, muito. Isso eu garanto que a qualidade é muito, muito boa. Ô, Fabiola, e agora recentemente você teve também uma experiência política. Sim, né, à frente da Secretaria Nacional de Esporte. E conta um pouquinho como é que era essa sua posição e quais que foram os principais desafios nessa posição, enfim, como que foi a Fabiola política. Bom, o meu cargo, né, que era Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, é abaixo do Secretário Especial do Esporte, que no caso, naquela ocasião, não existia o Ministério do Esporte. Certo. Então a gente estava dentro do Ministério da Cidadania. Então tinha o ministro, tinha o secretário especial do esporte, que foi quem me convidou para assumir essa pasta, que é a pasta responsável por todos os projetos de inclusão social e de educação a nível Brasil. Então a minha responsabilidade era... nós, né, como governo, como pasta, a gente tem 2 orçamentos. Tem um orçamento que é chamado de discricionário, onde você, a cada ano, tem um valor X, e aí você pode, né, dentro do que você acha importante, e junto com o secretário especial do esporte, óbvio, direcionar para que as parcerias aconteçam nesse sentido. E a gente tem um orçamento das emendas parlamentares, então, que é um orçamento que vem dos deputados federais e dos senadores, e que a gente tem que executar essas parcerias. Então, são projetos que chegam até a gente para que... aí, por exemplo, sei lá, um deputado escolheu, eu quero fazer uma escolinha de futebol no Rio de Janeiro, e o parceiro que eu escolhi para fazer isso é o Instituto X. E aí a gente intermediava, porque o dinheiro do deputado federal, ele era destinado, né? O recurso, ele é do deputado federal, mas a parceria era feita através da nossa secretaria, porque nós somos o ente que organiza essa parceria, para o recurso chegar até aquele instituto. Então a gente fazia parcerias, né, a nível federal, se o deputado, né, ou discricionariamente a gente escolhia universidades federais, então a gente fazia parcerias com órgãos federais, com órgãos estaduais, então governos de estado, ou com secretarias municipais, que, né, eram parcerias, né, com as secretarias de cada cidade, e também com esses institutos que discricionário a gente não podia escolher, só quando o deputado ou o senador escolher, eu quero um instituto tal, né? Porque a regra não permite que o recurso
discricionário vá direto para um instituto. Ou seja, você organizava todo esse meio de campo, que uma vez recebido esse dinheiro, para onde que ele vai ser destinado e cuidar para que isso realmente chegue lá na ponta. Isso. Então, assim, o nosso propósito era que a gente estimulasse o esporte, né, para todos, porque é inclusão social, em todas essas esferas. E, principalmente, né, um dos nossos principais ações e nosso foco era o esporte escolar. Porque o secretário especial, né, depois eu fui convidada por um secretário especial que logo na sequência caiu, e depois quem assumiu foi o Marcelo Magalhães. Então toda a minha gestão, o secretário especial era o Marcelo Magalhães junto com o André Alves, que era o secretário especial adjunto. Então o direcionamento era muito assim, a gente precisa fortalecer o esporte escolar, porque as crianças estão aonde, né? Eles acreditavam muito no esporte da base, e realmente a base, ela é o futuro do esporte. Então a gente trabalhou muito esse esporte escolar. Então a gente, por exemplo, retomou os JEBs, que não aconteciam há 17 anos no formato que a gente fez, que é financiando 100% os jogos escolares brasileiros. A gente fez para as categorias de 12 a 14 anos. Também tem os JEBs de 14 a 17 anos, mas a gente retomou o de 12 a 14 anos, tanto no ano de 2021 como no ano de 2022. Então foram 7 mil alunos competindo no Rio de Janeiro, 7 mil alunos do Brasil inteiro, de todos os estados com a mesma proporção. Então a seleção do Maranhão levou os 232 atletas que podiam, assim como o estado de São Paulo, assim como o estado do Rio de Janeiro, assim como o estado da Paraíba. Muito bom. Então, dando essa oportunidade para os atletas estudantes de todos os estados poderem participar de uma forma, digamos assim, porque geralmente quem financia essas idas para os JEBs são os próprios estados, mas os estados geralmente não têm esse recurso e não mandam a seleção completa. E é tão necessário, né, Fabíola? Porque a gente tem dados de 2018, 2019, né, da Organização Mundial da Saúde, que 80% dos adolescentes brasileiros não faz nenhuma atividade física. E isso pode trazer consequências muito sérias lá para frente. Então, provavelmente, daqui 20 anos, a gente vai ter muito mais diabetes, hipertensão, obesidade do que já tem hoje. Com certeza, né? Com certeza. E como é difícil tirar a população do sofá. Então, antes da pandemia, a gente tinha aí um dado de 48% dos adultos sedentários. Com a pandemia, isso foi para 52% da população em geral sedentária, né? E a minha pasta também lidava com a terceira idade, então com os programas para os idosos e para essa população que também faz muito pouca atividade física. Muito pouco. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela se afasta ainda mais. E a gente ainda hoje tem também uma diferença muito grande entre homens e mulheres. As mulheres muito mais sedentárias do que os homens. Que desafio grande. Foi um desafio grande, mas assim, eu não tinha meio que, assim, quando eu recebi o convite, eu pensei muito antes de aceitar, porque eu tinha minha empresa, estava com 2 crianças relativamente pequenas, a Heloísa tinha 4 anos e a Aimee tinha 2. Eu teria que me mudar para Brasília, então, assim, a família toda ia ter que fazer toda uma mudança. Estava com a vida toda organizada aqui, criança de 2 anos, é pequena, né? A gente mãe, né? O negócio rodando. De novo, que coragem! Pensa numa mulher corajosa. Não foi fácil, assim, você largar tudo isso aqui para assumir algo. E, assim, eu conversei com muitas pessoas antes de tomar a decisão. E foi muito nesse ponto, assim, e foi muito difícil a decisão. E eu estava até falando recentemente no curso que eu estou fazendo que existe uma metodologia para você tomar decisões que chama método socrático, que você coloca os prós e os contras, né, de uma posição ou de outra. E eu colocava lá todos os contras e, tipo assim, tinha... tudo era contra. Eu até falei eu tenho um amigo que é mentor e eu falei assim, mas tudo dá contra, só tem um ponto positivo. E aí, só que esse ponto positivo tinha um peso maior que todos os contras, que é o legado e a contribuição que você pode deixar para o seu país. Sem dúvida. Então, foi isso que eu pesei. Tipo assim, eu tinha, em termos assim, né, de várias... vantagens e desvantagens, não tinha muito, digamos. Mas tinha o que você pode deixar de contribuição. E eu acho que isso pesa muito e foi por isso que eu tomei a decisão de ir para lá, aceitar esse desafio, fazer algo diferente. A gente traz muita agilidade do mundo... e amplia também do mundo empresarial que a gente vive, né, no mundo privado, assim. Então a gente tem essa dinâmica que a gente... E assim, eu falo assim também, a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu não vou lá para reclamar.
As pessoas falam, mas não é difícil, não é tudo demorado. Eu falo assim, isso eu já sabia. Então eu não vou lá para reclamar, puxa, isso demorado, puxa. Não, se eu já sei que é demorado. Atleta, o difícil e o demorado já estão desde sempre. Não, se é demorado, ali. O que a gente vai fazer para ser um pouco mais rápido? Não vai ser super agilizado, mas se pode ser 10% mais agilizado, vamos fazer o 10% mais agilizado. Ainda vai demorar 3 semanas, cara, mas não vai demorar 4. Né? Então tudo que a gente podia fazer para o negócio acontecer e girar com mais facilidade, a gente fez. Sim. Então, as pessoas assim que trabalham... A minha secretaria tinha 120 pessoas. Então, assim, era a equipe com, né, com a maior equipe, com a maior demanda, onde a gente tinha mais parcerias. No primeiro ano, a gente fez 300 parcerias. Então, era um trabalho, muita coisa. Eu tive pessoas maravilhosas que trabalharam na minha equipe. Então, e assim, a gente sabe que nada é muito só a gente sozinho, né? Você sabe como é que é, né? Todo mundo sabe como é que é. Então, eu tive uma equipe muito boa, consegui colocar pessoas chaves ali para realmente o trabalho andasse. Então, foi uma experiência muito boa. Acho que quando você está com a mentalidade certa também, com esse espírito de contribuir, né, de que você tem o propósito certo, você e também está alinhado com as pessoas acima de você que também estão naquela mesma propósito de contribuição, né? O que a gente pode fazer para melhorar com esse intuito? Então, as coisas acabam, assim... E a minha equipe, né, e a minha função mesmo, ela era muito técnica, para falar a verdade, né? A parte mais política, ela ficava até num cargo superior, que era do secretário especial, que tinha um pouco mais que lidar com algumas coisas em termos políticos, digamos assim. Entendi. Então, o meu negócio era a equipe funcionar, entregar, resultado, meta batida... Então a gente falou do seu Molina, a gente falou da nadadora Fabiola Molina, mas não são só essas pessoas da família que estavam aqui também treinando com a gente. O Diogo, maridão, também foi nadador, também foi atleta, também treinou aqui com a gente. E eu queria que você comentasse um pouquinho agora do lado família, do lado Fabiola mãe. Uhum. Você falou que teve várias gestações e teve 3 filhos. E como é que você consegue aí dar conta de tudo isso? Como que é essa convivência familiar de 2 atletas de natação? Enfim, como que vocês sempre... conseguiram lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Acho que o esporte nos ensina muitas coisas, então eu trago muitos aprendizados do esporte para minha vida e eu até falo para as pessoas. As pessoas me perguntam, será que minha filha vai ir para o Campeonato Brasileiro? Será que minha filha vai para as Olimpíadas? Eu falei, gente, né, eu falo assim, se eu sou filho ou sua filha não chegar até lá, mas ele está no meio esportivo, o que importa é todo esse aprendizado que ele tem com o esporte, está tendo uma vida saudável, está tendo uma convivência saudável com as outras pessoas. Esses ensinamentos, eles são assim um tesouro para a vida. Então, acho que é isso que importa. Eu falo que as competições, né, óbvio que você ir para Mundial, para as Olimpíadas é muito legal, é a cereja do bolo, é muito bacana. Mas você aprende muita coisa nessa caminhada e eu tento trazer muito pro meu lado pessoal. Então, assim, eu não vejo muita dificuldade nas coisas, eu tento, tipo assim, a cobrança, né? Tipo assim, eu sei que eu não sou perfeita e que as coisas não vão ser perfeitas, então eu não espero que no final do dia eu dê check em tudo e conseguir fazer tudo. Todos os dias eu olho para trás e falo, faltou isso, faltou aquilo. É óbvio que as coisas mais importantes você tem que fazer, né? Mas... Tipo, eu lembro que quando... E agora, né, o Matias veio, né, na 8ª gestação. E quando eu fui na consulta de pediatra dele, ele falou assim... E aí ele tinha 1 ano e 2 meses, alguma coisa. E aí ele não estava falando ainda. Ele precisa de fono, Fabiola. Precisa de fono já. Falou, olha, por enquanto, a mais velha está indo na fono, a psicopedagoga e um monte de coisa. Ele vai ficar para um segundo momento. Precisa de ir na fono agora... Não, se for quando ele tiver 2 anos, tudo bem. Então, tudo bem. E aí eu também não me culpo por isso. Ele tinha que estar indo na fono, não estou conseguindo. Então, acho que essa questão da gente também não ficar se cobrando muito, e assim, eu faço o melhor possível, né? E eu falo assim, acho que tem a questão muito da qualidade e da quantidade. Hoje as mulheres quase todas trabalham fora, né? É muito difícil hoje, existe, eu acho, e tudo bem também quem não trabalha. Eu gostaria, por exemplo, de trabalhar meio período, mas não consigo. Mesmo sendo dona do meu próprio negócio, não consigo trabalhar meio período. Eu sei como é que é isso. Aí tem a fotinha do Diogo, aí tem a Luísa, que está mordendo a medalha, a minha sobrinha Giovana, e a Aimee, minha de 7 anos, que está fazendo o coraçãozinho ali. O Matias não está nessa foto. Mas eu acho que é importante o tempo de qualidade que a gente gasta com eles. Então, tem algumas coisas que eu não abro mão, por exemplo, almoçar em casa. Aqui em São José e lá em Brasília também, né? Quando eu dei o aceite, eu falei assim, eu vou poder levar e trazer as crianças da escola e chegar em casa num horário decente?
vai conseguir. Eu falei assim, então tudo bem, porque algumas coisas da família eu não abro mão, né? Então, assim, um almoço em família, para mim, ele é fundamental. Todos os dias eu almoço em casa com eles, né? Nem que seja meia hora, mas eu almoço com eles. Aí tá o Matias, apareceu o Matias, o de blusinha verde. Ele é bem japonesinho, lembra o Diogo mais. A Louise tá também de blusinha cor-de-rosa e a Aimee meio emburradinha, porque deve ter acontecido alguma coisa nessa hora. Sempre tem algum emburrado, sempre tem algum chorando, mas tá tudo bem, né? O importante é... Faz parte. Faz parte, são os aprendizados. Então, eu acho que esse equilíbrio, assim como o pessoal falava assim, Fabíola, nossa, você é atleta e você não pode comer doce, né? Não pode isso, não pode aquilo. Eu falei assim, se fosse não pode sempre, né? Não é sustentável, né? Assim, eu tinha uma dieta, ou digamos, uma alimentação saudável, que eu gostava de fazer, até porque você acostuma fazer uma... Então, para mim, não tem problema, entendeu? Assim, sei lá, comer ovo de manhã, comer um pão com geleia, fazer um lanchinho saudável, eu acho gostoso, fazer um almoço com né, arroz, feijão, carne, salada. Tudo bem. Hábitos. São hábitos saudáveis. Você se acostuma com você novos se acostuma, hábitos. Eu acho maravilhoso. Dormir relativamente cedo. Você perdia muita festa, muita balada. Não, eu ia nas festas. Eu não ia em todas as festas. Mas eu ia em festa. E você voa, dança até acabar. A gente via você em todo lado. Não é verdade? Festa, evento, tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio de saber dosar as coisas, de saber que, né, às vezes você não vai ter o 100%, né? Eu não consigo ficar o dia inteiro com as crianças. Mas os momentos que você tem, você aproveita para ensinar, você aproveita para ser bom exemplo, né? Acho que o nosso exemplo como pais é muito do quem nós somos, né? Como nós somos um com o outro, quem nós somos em casa, como nós tratamos as pessoas. Porque eu acho que ser pai e mãe, né, eu acho que é um privilégio muito grande, uma bênção, uma missão, e uma missão grande, é uma responsabilidade em quem a gente está criando no mundo. Então, eu penso muito nisso, né? Como que eu estou fazendo os meus filhos, eles se desenvolverem para eles serem cidadãos melhores do que eu e que o Diogo, né? A princípio, eles têm que ser melhores do que a gente. É o sonho do pai e da mãe. E não é fácil, ainda mais hoje, nesse mundo que a gente vive, com muita disputa de muitas outras coisas, que antigamente a gente não tinha. Então, é um desafio a mais. Mas eu acho que quando você também coloca... Isso, assim, a gente tenta trazer também muito a parte espiritual para a nossa educação. Acho que quando você coloca Deus nas coisas, que eu falo assim, não é fácil, né? Não é fácil, tem coisas que você, por só você, não consegue. Mas, assim, eu aprendi isso muito com meus pais também. Então, esse lado dessa educação espiritual, né, de você ter essa parte de caridade mesmo, de amor, né, para o próximo, eu acho que ela é transformadora, né? Então, acho que aí você vai equilibrando tudo e você vai... Acho que, eu falei assim, aceitando algumas coisas que você não consegue, tá tudo bem também. E isso até a gente ensina para as crianças. Eu falo assim, a mamãe não é perfeita. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, eu errei, desculpa, né? Às vezes fica um pouco mais... A gente tenta, né, não falar alto com as crianças. E como é importante essa tranquilidade. Sim. E eu falo, hoje, desculpa, a mamãe errou. Errei. Hoje, né, não consegui controlar. A mamãe, na próxima vez, vai fazer o exercício da respiração. Porque tem dia eu falei assim, nossa, hoje aconteceu tal coisa. E eu acho que até é legal, assim. E elas lembram de tudo, né? As crianças são muito esponja. Então, eu acho que é isso, assim. E ter essa confiança realmente em Deus. Assim, as gestações que, né, não evoluíram, que a gente teve outras 5 gestações que não foram para frente, foi até 12 semanas, né? Relativamente normal, né? Digamos assim. E às vezes até depois acontece alguma coisa, mas eu falo assim, tudo tem o tempo de Deus, né? Aceitar. Não é fácil, né? Mas você aceitar que não era para ser naquela hora, daquele jeito, não é fácil. Mas eu acho que até no esporte a gente aprende isso, porque eu tive muitas frustrações no esporte. A gente vê todas as vitórias, todas as conquistas, mas eu tive muitos momentos onde eu não consegui o planejado, que eu não estava onde eu queria. E isso foi trabalhando dentro de mim a aceitação. Então, a gente traz assim, isso também para a nossa vida pós-esporte, que nem sempre vai ser do jeito que você planejou. Fabíola, a gente vê, né? A gente falou dessa questão do sedentarismo, do desafio de tirar as pessoas do sofá, né?
E quando a gente conversa com as pessoas sobre atividade física, sobre esporte, quase todo mundo fala assim pra gente: eu preciso ir, eu preciso começar. Ou seja, eu acho que a mídia, de maneira geral, trouxe uma consciência maior sobre a importância de praticar uma atividade física, aquela que você gosta, qualquer que seja, né? Mas ainda com essa consciência, muitas pessoas demoram muito para tomar aquela decisão e começar hoje, né? Ou seja, todo mundo precisa começar ontem. O que é que falta para essas pessoas começarem, né? Eu queria que você passasse agora uma mensagem para aquela pessoa que está assistindo a gente lá de casa e que está pensando que ela precisa começar, mas ela não tomou essa decisão ainda. Então, eu queria que você conversasse agora com essas pessoas e o que a Fabíola Molina, com toda essa experiência, né, de atleta, de mãe, de empresária, de um contexto político, enfim, aí, com toda essa experiência que você tem, como que você aconselharia, o que você teria para dizer para essas pessoas que ainda não deram esse passinho a mais de começar? Bom, assim, eu acho que é algo bem difícil mesmo. E eu acho que o ser humano, assim, a gente, de uma certa forma, a gente está acostumado com a nossa rotina. Toda vez que tem uma mudança, é algo diferente, que você não está acostumado com aquilo. Então, você se adequar a uma nova rotina, uma nova, né, tudo novo, gera um desconforto, né? É você sair da sua zona de conforto. Tipo assim, é fácil sair da zona de conforto? Não é fácil sair da zona de conforto. E aí, depois que você sai, a gente vai falar o como que faz, de repente, para sair, você vê o quão bom foi, né? Fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Estou me sentindo muito melhor. E eu acho que existem questões, às vezes, emocionais, né? Porque tudo que a gente deixa de fazer, eu acho que é algum medo que trava a gente por algum motivo. E às vezes eu acho que é falta de incentivo ou até medo de, né, eu falo assim, até a primeira coisa, né, eu vou nadar, aí qual maiô eu compro? Né? Aí a pessoa já demora para tomar essa decisão, eu vou pesquisar, eu vi isso. E hoje em dia tem tantas opções e possibilidades que eu acho que deixa a pessoa perdida. E também eu acho que hoje as pessoas se distraem muito, então... Se você vê a quantidade de tempo, né, que todas as pessoas ficam nas redes sociais hoje, é uma coisa absurda. E todo mundo reclama de falta de tempo. 2, 3, 4 horas por dia, né? Vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Informa pra gente o quanto foi. Né? Então, eu acho que as pessoas, elas não pensam muito no futuro delas, assim, como eu vou estar quando eu envelhecer? Né? Eu tenho várias pessoas que começaram a fazer exercício que falam assim, a minha motivação é pensar em eu mais velho. Então, eu acho que as pessoas hoje elas são muito imediatistas, né? Eu quero ser feliz hoje, mas elas não querem pagar o preço, né? Para você ver como eu vou ser daqui, né? Quando eu tiver 70 anos, como eu vou estar conseguindo subir as escadas? Como eu vou estar conseguindo fazer as coisas sozinho? Não, 70 anos eu deixo para pensar depois. Então, eu acho que tem muito disso. Depois eu penso, depois eu faço. E o tempo vai passar e aquela pessoa vai olhar para trás e vai falar, nossa. Então, eu acho que precisa dessa conscientização parar. E, às vezes, por exemplo, o que faz uma pessoa aí? Às vezes, algum problema sério de saúde. Né? Olha, se você não for fazer exercício, você vai morrer. Ou alguma coisa assim. Pela dor, né? Pela preocupação. Às vezes é por alguma... né? Eu acho que, sim, tem muitas pessoas que precisam de um incentivo. Eu sou uma pessoa com uma automotivação, né? Óbvio, senão eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas muitas pessoas precisam de uma motivação externa, né? Ou de uma pessoa amiga ajudando. Então, eu acho que coisas em grupo ajudam muito. As pessoas hoje elas precisam se relacionar mais também. Então, encontrar, por exemplo, algum lugar que ela consiga uma atividade que ela gosta também, que eu acho que isso é difícil. A pessoa... Muita gente fala assim, eu não gosto de fazer musculação, eu preciso ir na academia, mas eu detesto puxar peso, detesto. Aí ela acha a caminhada chata. Não nem nunca foi a única opção. Você pode fazer tantas outras coisas. Então, acho que as pessoas elas se limitam quanto a isso também.
E eu acho que é muito esse comodismo. Aí a pessoa dá o primeiro passo, é muito ela tentar ver, entendeu? Como que ela vai estar daqui a 1 ano, né, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Ela fazer esse pensamento, assim, e ela descobrir o que faz ela feliz, que eu acho que é essa parte mais difícil. Eu acho que as pessoas não fazem um exercício. Por exemplo, eu fiquei um tempo sem fazer exercício. Eu fazia o que era prático, eu fazia ginástica em casa. Quando as crianças nasceram, tipo, tá amamentando, tá trabalhando igual doida, nananã, faz exercício em casa. Hoje em dia você pega uns vídeos, né? Eu fazia vídeos variados de 20, 30 minutos. Então é o que eu tenho, eu vou lá e vou fazer. Eu tenho disciplina para chegar e fazer, porque eu queria fazer pelo menos 3 vezes na semana algum exercício. Até hoje eu faço. Mas eu acho que é mais difícil de você fazer as coisas sozinho. Então, mas assim, eu gostava de fazer esses exercícios, mas descobrir o que te faz bem. Você gosta de pedalar? Então você tem que encontrar uma turma que pedale, entendeu? E você tem que marcar com a pessoa, vamos pedalar junto comigo? Você tem que descobrir se você gosta de nadar, se você gosta de jogar, se você gosta. E aí você tem que se comprometer, assim. Eu acho que é uma despertar uma consciência mesmo. E isso é tão verdade aqui na academia, Fabíola. A gente tem tribos, né? Uhum. Tem uma tribo que gosta de yoga, tem uma tribo da hidroginástica, algumas senhoras que uma vez por semana elas vão tomar chá em algum lugar e acabam tendo aquela vivência de grupo. Tem a tribo do pessoal que pedala, tem a tribo do pessoal que corre. O grupo de corrida aqui da Companhia Atlética é impressionante. É muito legal. E não é sobre ganhar a corrida, é sobre você alcançar aquela meta. Sim. A primeira meta é de 5 quilômetros, depois vai para 10, enfim, às vezes para nos 10 e tá bom. Mas a gente vê o suporte do grupo, né, entre amigos. E é tão importante. E às vezes a pessoa... a gente teve casos aqui de alunos que estavam lesionados e eles continuavam indo por conta de estar com o grupo, de continuar com essa questão da motivação. Então, eu acho assim também que falta um pouco, assim, na nossa sociedade como um todo, outras pessoas que incentivam as outras, né? Sim. Então, você tá numa família que, tipo assim, às vezes a mãe é sedentária, o pai é sedentário, os filhos acabam sendo sedentários e ninguém fala nada pra ninguém, né? Eu, tipo assim, o Diogo sempre me incentiva. Fabíola, o exercício de hoje, ele me cobra sempre. Então, assim, eu tenho uma pessoa, ele também é formado nisso, ele também, né, ex-atleta. Eu sou muito grata de ter um marido que valoriza isso. Se ele vê que eu não tô fazendo exercício, ele fala, 2 dias sem fazer exercício. Passou aqui uma pessoa muito especial aqui na nossa janela do podcast. E então eu vejo que não existe uma mentalidade no Brasil muito voltada para isso. Eu acho que a pandemia ajudou um pouquinho a ter essa consciência, mas a gente pega uma grande população e às vezes eu vejo também, às vezes as pessoas dão muitas desculpas. Isso é caro, ou isso eu não consigo pagar. Mas tem coisas que você pode fazer. Você pode dar uma caminhadinha, entendeu? Você vai de ônibus, você para 2 pontos antes e vai andando. Né? Ou seja, é só começar, só vai. Então. Levanta do sofá e vai. Tem que colocar um objetivo. Acho que tem que ter alguém que dá uma força. Ou a própria pessoa despertar isso nela, assim, né? E eu acho assim, ir por ir, a pessoa, tipo assim, ela acaba desmotivando. Ela tem que ter um porquê emocional forte atrás disso. Por que eu vou fazer exercício? Se não tiver o porquê, você não sai do sofá. É verdade. Entendeu? Mudar hábitos é muito difícil. É muito difícil. Tem que ter alguma coisa que realmente você sabe o porquê que você vai levantar do sofá. Então você tem que às vezes, descobrir o porquê que você vai fazer aquilo. Você vai estar sendo exemplo para alguém, ou porque a tua saúde está em risco, né? Você tem que descobrir, ou porque você está envelhecendo e você quer brincar com seus netos. Eu quero brincar com os meus netos. E se eu envelhecer, eu não vou conseguir levantar eles do jeito que eu gostaria. Então, assim, você tem que ter um porquê forte, né, atrás dessa motivação. Porque ele falou assim, só levanta e vai. Se a pessoa não tem um porquê, ela não vai levantar e vai. Então, acho que a pessoa... Então, a mensagem que a gente deixa é, pergunte para você, né, o que faria você levantar do sofá. Né? E aí, descubra isso e levante por causa disso. Sensacional. Prazer enorme. Muito obrigada. Mais uma vez, eu agradeço a tua participação, Fabíola. Fantástico, para nós muito, muito especial tê-la aqui hoje, né? Uma pessoa que acompanhou a gente ao longo de tantos anos e que a gente teve esse privilégio de acompanhar assim relativamente de perto. E a gente vai colocar aí no ar
não só esse podcast, como outros, né, que virão. A nossa ideia é a cada 2, 3 semanas colocar novos episódios, novas personalidades e que possam compartilhar também todos esses aprendizados como você fez. Obrigada, Mônica. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre aprende muito também, é uma honra e, né, sempre fui super fã da companhia. Meu pai nada aqui, né? Eu sempre nadei também. É muito bom a gente ter uma estrutura como essa. Eu falo que é uma coisa que o Brasil, né, não tem muito, então a gente tem um privilégio de ter uma que faz isso. Para mim é uma motivação. Sim. É uma super motivação você ter uma estrutura, né, como da Companhia Atlética, com programas legais, com coisas inovadoras, né? Você, por exemplo, pedalar, num heliponto, muito legal. Vai ter agora, vai de ter novo, agora, acho terceira muito edição, legal. Tá então quase isso é lotado, muito motivador. já. Então vocês ajudam a trazer essa motivação para as pessoas poderem estar fazendo exercício demais, né, com profissionais super capacitados. Então eu agradeço, né, sempre toda a parceria, né, e o apoio, o carinho de vocês sempre. Vocês realmente cuidam de gente, cuidaram de mim, continuam, né, com esse carinho. Então eu agradeço muito. Obrigada, Mônica. Obrigada, companhia. E até a próxima.